Aqui um louvor muito edificante para a nossa vida. Aleluia. Tem uma parte que eu gosto muito dele que diz: o que seria de mim se um dia eu te perder? Nós temos que ter conhecimento no nosso coração de perder o nosso bem precioso, que é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Temos que dar valor, nós temos que buscar a cada dia, não é fácil, mas nós temos que estar todo dia nos nossos corações: o que seria de mim se um dia eu te perder? Nós temos que ter medo dessa situação acontecer sobre nossas vidas. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao santo nome do Senhor. Amém. Livro de Efésios, capítulo 3, verso 14. Todos acharam aí? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Amém. Vai dizer assim: por esta causa, por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejas cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, irmão? Amém. Nós podemos observar aqui que a história de Paulo, desde a sua conversão até o seu último livro, as suas últimas histórias, seus últimos acontecimentos que ele tem vivido na presença de Jesus Cristo, fazendo tudo aquilo que Jesus lhe ordenou, lhe ensinou, em espírito. E nós podemos observar que é um exemplo para mim e para você, este homem de Deus, que seguiu Jesus face a face, que na sua palavra ele vai dizer: sejam meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. E todas as palavras de Paulo, você vai ver ele somente e dando motivação para que você não venha parar, para que você não venha desistir. E nós podemos observar que ele vai dizer na sua palavra: combati um bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. Então Paulo, em todo momento, em todo instante, é uma inspiração para mim e para você, que quando nós ouvimos ou quando nós vemos, meditamos na sua palavra e nós vemos o acontecimento deles, e ele não negou a fé em momento algum do que ele tem passado na sua carreira com Cristo, ele sempre vai nos incentivar a viver no meio da tribulação, no meio das perdas, no meio da escassez, no meio das prisões, tudo por causa do Evangelho. E nesta palavra aqui ele vem dando um exemplo para mim e para você através da oração, que ele naquele momento ali, para a oração para a igreja de Efésios, você vê que ele não vem orando para ele vem orando para uma igreja a qual estava necessitada, uma igreja a qual estava precisando ali, e ele vendo aquela situação daquele povo. No versículo 13 vai dizer assim: portanto vos peço que não desfaleças nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então nós podemos observar que Paulo passava pelas tribulações, e ele estava falando com o povo: não desfaleça pelas tribulações que eu passo por causa de vós. Então tudo que Paulo passava era semelhante que Cristo passou por mim e por você. Todas as tribulações, todas as tristezas, todas as lutas, todas as provas, dificuldades, todas as prisões que ele tem passado. Então tudo ele vai dizer que tudo que ele passou foi que para nós. Por quê? Porque o papel de Paulo em nome de Jesus Cristo é o nosso papel hoje também. É passar o conhecimento para o povo. Então quando nós passamos o conhecimento para o povo, como Paulo passava o conhecimento para o povo ali, a nossa vida muitas das vezes vai se transformar numa tribulação. A nossa vida muitas das vezes vai se transformar numa prova, numa luta, numa dificuldade, porque muitas das vezes as pessoas vão se levantar contra nossas vidas, assim como se levantaram contra a vida de Paulo, porque Paulo sempre pegava o Evangelho, sempre passava o conhecimento para o povo, e sempre Paulo via sempre a necessidade do povo, e via a necessidade do povo,
e ajudava o povo. Então nós podemos observar que ele está dizendo aqui, por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então Paulo naquele momento ali estava se colocando de joelho não por causa dele, mas por causa da necessidade do povo, que o povo estava precisando, ou seja, uma igreja. Paulo se colocou naquele momento ali, a igreja de Deus viu a necessidade e se colocou de joelho ali para que Deus naquele momento pudesse agir na vida daquela igreja. Então nós podemos ver que ele ali se coloca de joelho, mas eu tenho a certeza e convicção naquele momento que quando ele fala isso, por causa disso me põe de joelho. Ele tinha certeza, eu vou me colocar de joelho e vocês podem esperar o milagre acontecer. Eu não estou me colocando de joelho diante de um pedaço de madeira. Eu não estou me colocando de joelho diante de um barro ou diante de uma imagem. Não, eu estou colocando de joelho diante do Deus vivo. E colocar de joelho, pondo esta causa, Deus vai responder. Deus vai agir nas suas vidas. E é assim naquele momento que Paulo está dizendo àquele povo, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejam corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. O primeiro papel de Paulo, quando Paulo se colocou de joelho naquele momento para aquela igreja, é para que corroborados por essa tia aqui, vai dizer, cheio do poder pelo Espírito Santo no homem interior. Então Paulo ali se colocou de joelho primeiramente para que o Espírito Santo de Deus seja cheio naquele momento ali de poder na vida daquela igreja. Porque Paulo sabia que o que havia e o que tinha na vida dele era isso, o Espírito Santo e o poder na sua vida, porque tudo que Paulo fazia era de acordo com o que o Espírito Santo lhe ordenava. Então nós podemos observar que aqui Paulo está dizendo para aquele povo, nós vamos se colocar de joelho, primeiro para que o poder do Espírito Santo se apodere no homem interior. E nós podemos observar para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então o segundo ponto, para que a fé de Cristo habitasse no coração daquele povo. Porque o que Paulo está dizendo, por causa disso me ponho de joelho. A primeira pergunta de Deus sobre o teu coração nesta noite, que vai se repetir por várias vezes até o término dessa palavra. Por quem você está colocando a sua causa de joelho? Por quem nós estamos colocando? Paulo se colocou aqui diante da igreja de Efésios. Paulo não se colocou de joelho, vou me colocar aqui por causa disso, para Deus me dar uma casa, vou me colocar por causa disso aqui para Deus me dar um carro importado, vou me colocar por causa disso aqui para Deus me dar uma praia, uma casa na praia, para Deus me dar um bom emprego. Aleluia. Deus. Paulo naquele momento, por causa disso, me põe de joelho, pelo poder do Espírito Santo para a vida daquele povo. Aleluia. Pela fé, para que possa habitar no coração daquele povo, estando enraigados e fundados em amor, poder de perfeitamente compreender todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então, o terceiro ponto, para que eles venham compreender qual seja o comprimento, a altura, a largura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então Paulo naquele momento ali se colocou de joelho perante o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela igreja de Efésios, para que eles venham obter todo esse conhecimento, ou seja, um benefício para quem? Para Paulo, não para o povo da igreja. Então nós podemos ver que naquele momento ali Paulo se colocou de joelho. Então muitas das vezes na minha e na tua vida não é diferente quando nós se colocamos de joelho perante uma causa de alguém. Verdade. Nós não estamos se colocando de joelho perante uma causa de alguém, diante de um Deus morto, diante de um Deus que não fala, diante de um Deus que não olha, diante de um Deus que tem mão, mas não apalpa, diante de um Deus que tem pé, mas não anda. Não, nós estamos só colocando o Deus que Paulo se colocou de joelho naquele momento ali, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que é por causa dele que nós estamos aqui nesta noite, pegando a sua palavra e crendo e acreditando que o mesmo Deus que Paulo se colocou de joelho lá naqueles antepassados é o mesmo Deus que nós nos colocamos de joelho no hoje. Aleluia! Então, mais uma vez, por quem causa você está se colocando de joelho? O Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo. Aleluia. Então, nós temos a certeza, quando Paulo falou assim, eu vou me colocar por causa disso aqui de joelho, pode esperar que a resposta vai acontecer. Pode esperar que o milagre vai acontecer. Aleluia. Não sei o dia, não sei a hora, mas Paulo falou naquele momento ali com toda a certeza e toda a convicção no seu coração, com o poder do Espírito Santo, para que ninguém fale assim, por causa desta causa aqui eu vou me colocar de joelho. Aleluia. E o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vai responder e vai agir através das minhas orações. É assim que todas as vezes que nós encostamos de joelho, diante de qualquer situação, diante de qualquer causa que nós colocamos diante de Deus, nós sabemos e temos a certeza que quando nós se ajoelhamos e oramos a Deus, nós temos a certeza da nossa resposta. Aleluia. Porque todas as vezes que nós se prostramos e ajoelhamos e apresentamos as nossas causas a Deus, Deus ele age. Muitas das vezes ele não vai agir assim, falar, Senhor, me dá agora. Mas porque a Bíblia diz que o tempo não é meu, o tempo não é seu. O tempo é de Deus. Ele dá no momento certo, na hora certa. Então nós podemos observar, muitas das vezes nós oramos, Senhor, liberta meu parente, liberta meu filho, liberta minha filha, liberta meu esposo, liberta minha esposa, liberta meu pai, liberta minha mãe. Mas só que para que tudo isso venha a acontecer, existem vários momentos, várias etapas, existem coisas muitas das vezes que tem que acontecer para que o homem reconheça que só Ele é Deus, para que venha chegar ao arrependimento. O Espírito Santo se arrepender. Mas enquanto isso, nós estamos se colocando de joelho por causa desta casa. Para quê? Para que Deus venha mudar a história, mudar o quadro, que tudo que vier a acontecer, que não venha ser para a morte, mas que venha a ser para o nome de Deus. Aleluia. Assim foi que Paulo naquele momento, para aquela igreja, falou, eu vou me colocar de joelho diante desta casa, diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos esperar que Ele vai agir, porque não é para a minha glória, não é para a glória de vocês, é para a glória De Deus. Então, em tudo que nós fazer, em tudo que nós se colocar e pôr diante de Deus, nesta causa a qual Paulo está dizendo aqui de joelho, não é para minha glória, não é para a sua Aleluia. glória. Não é para mim gloriar, nem para você se gloriar. Não é para mim exaltar, nem para você se exaltar. É para o nome de Deus ser glorificado. Porque se Paulo naquele momento ali nós podemos observar que se colocou de joelho e Deus respondeu a oração de Paulo pela causa daquela igreja, Paulo não se gloriou. Porque nós podemos observar que se Paulo cometia um espinho na carne, se ele se gloriasse de algo que ele fizesse, pelo poder do Espírito Santo que fosse lhe concedido, ele tinha um espinho na carne. E a Bíblia vai dizer que o espinho na carne é o mensageiro de Satanás, que todas as vezes que ele pensasse em se gloriar, em se exaltar, ele recebia bofetada de Satanás. Então, o espinho na carne de Paulo é o mensageiro de Satanás. Então, muitas das vezes nós podemos observar que Paulo não podia se gloriar. Que se gloriar não é parte de quem faz a obra de Deus. Porque quem somos nós para fazer alguma coisa? Nós não somos nada. Nós estamos trabalhando o papel como Paulo fez aqui, ó. Eu vou me colocar diante desta causa, diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Ele vai agir. Aleluia. Seja feita a vontade dele e seja feito. Se ele fizer, Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então Paulo naquele momento ele estava fazendo a sua parte. É o que eu e você muitas das vezes temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes nós estamos orando pelo pai, às vezes nós estamos orando pela mãe, estamos orando pelo filho, pelo marido, estamos orando pelo tio, pela uma tia, mas muitas das vezes o que é que nós estamos fazendo, como Paulo fez aqui? Por esta causa eu me coloco de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a parte de Paulo estava fazendo pela igreja de Efésios. Aleluia. Mas também muitas das vezes nós temos que fazer, se colocar de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esperar para ver se segundo seja feita a vontade dele. Então nós podemos observar que Paulo ali orou para aquela igreja, para o poder do Espírito Santo, para o nome interior, pela fé que habitasse nos vossos corações, para compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, quarto benefício Paulo se colocou de joelho para que aquela igreja recebesse a necessidade daquela igreja, o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. É Deus. A fé sem as obras muitas das vezes é morte. Se nós não tivermos fé, nós não estaríamos aqui nesta noite. Porque nós cremos e acreditamos que onde a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, confirmando, Amém, Jesus. Ele se faz presente. Aleluia. E compreender o comprimento, a altura, a largura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E é por causa deste amor que nós nos encontramos aqui nesta noite. Glória a Deus. O Senhor vai dizer que deu seu único filho, para que todo que nele que ele creia não pereça, mas que tenha A vida eterna. Então, se nós estamos aqui nesta noite é porque nós cremos e conhecemos o amor de Cristo. É por causa que nós encontramos aqui nesta noite.
E por esta causa, Paulo, naquele momento ali, se colocou perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diante da igreja de Efésios, e Deus, naquele momento ali, diante da oração de Paulo, quando nós cremos e acreditamos que em todas as situações, Paulo sempre foi como Jesus Cristo. Todas as vezes que Jesus orava, Deus respondia. E Jesus também, nós podemos observar que lá no livro de João, no capítulo 17, nós havia assim, ó: e rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas são as minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ali estava fazendo o quê? Orando pela vida dos seus discípulos. Então, que Paulo naquele momento ali orou pela vida da igreja de Efésios. E Jesus aqui está orando pela vida dos seus discípulos. Ou seja, Jesus naquele momento ali está se colocando de joelho perante aquela causa de todos os seus discípulos. E dizendo: Senhor, eu estou no mundo, mas não faço parte do mundo. Mas Ele está no mundo. E Ele vai dizer ainda: peço, Senhor, que eu os tire do mundo, mas que livre do mal. Então Jesus estava orando pela vida dos seus discípulos, dizendo: nossa, eu não peço que o Senhor tire do mundo, mas pelo menos eu te peço uma coisa: livra eles do mal. Então muitas das vezes é isso que acontece na minha e na tua vida, porque muitas das vezes as pessoas muitas das vezes não compreendem e não entendem, porque muitas das vezes nós somos guardados, nós somos protegidos, porque nosso próprio Jesus, Ele está dizendo aqui: eu vou me colocar de joelho perante esta causa diante dos seus discípulos, para que, pedindo ao Pai, para que deixe eles no mundo, mas pelo menos que Ele livre de todo mal. Então Ele orou e intercedeu pela vida daquele povo. E assim muitas das vezes na nossa vida, quando nós oramos por a vida de alguém, ou quando nós nos colocamos de joelho na vida de alguém, nós estamos colocando a nossa vida, aqui como Paulo está falando: por esta causa eu me coloco de joelho perante o Pai de nosso Deus. Aleluia! Para que Ele, muitas das vezes, como Jesus está dizendo: eu não peço que o Senhor tire do mundo, não, Senhor, mas eu peço que o Senhor livre do mal. E Deus naquele momento ali vai olhar e vai dizer: por aquela causa meu filho tem colocado de joelho o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, e eu vou guardar, porque Ele está me pedindo. Ela da palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe. Então, a minha oração e a tua oração nunca é em vão. A minha oração e a tua oração, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não está tapado para ouvir a nossa oração, nem as suas mãos estão encolhidas para poder nos servir. Então, quando nós oramos, Deus, Ele não pode responder no momento, dependente da minha e da tua situação. Tem muitas das vezes a oração que Deus vai ver a minha e a tua necessidade, Ele vai dizer: eu estou precisando agora, eu tenho que responder a oração de você. Mas tem oração muitas das vezes que nós temos que ter cuidado, como diz no livro de Tiago: pedes e pedes mal para guardar os nossos próprios deleites. Ou seja, Paulo naquele momento ali estava orando por uma vida, pelo povo de Deus, uma igreja. Então quando nós oramos pelas coisas de Deus, nós podemos observar que Deus naquele momento ali vai agir. Vai agir muitas das vezes no momento, na hora certa, dependendo da necessidade da sua igreja. Porque Paulo estava orando pela igreja, Jesus estava orando pelos seus discípulos. Aí nós vamos para Moisés, quando Moisés sobe no monte ali com Arão e Ur, para interceder pela vida daquele povo que estava sendo ameaçado pelos israelitas. E ali Moisés sobe naquele monte para que interceder pelo aquele povo, mas aqueles dois homens, ele começa a se colocar de joelho perante a causa de nosso Senhor Jesus Cristo diante daquele povo. E ele começa a orar, interceder pelo aquele povo. E o que é que Deus faz? Deus dá a vitória. Então naquele momento ali a necessidade da vitória para aquele povo de Deus é imediata. E Moisés ali naquele momento ali intercedendo pelo aquele povo, Moisés ali levantando as suas mãos, clamando ao Senhor para que o povo, para que Deus desse vitória àquele povo ali, para que não saísse envergonhado. É assim muitas das vezes na nossa vida. Então você vai ver que tudo envolve o povo de Deus. Então nós temos um Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E nós oramos e Ele responde. Aleluia. Eu não sei qual é o tempo que tu tem orando, não sei qual é o tempo que tu tem se colocando diante de Deus esta causa, independente de qual for ela, ou dentro da tua casa, ou dentro da tua família, ou dentro do teu ministério, independente da situação. Se for para acontecer ao término desse culto, vai acontecer o término. Se for para acontecer amanhã, vai acontecer amanhã. Agora cabe nós muitas das vezes perseverar na oração. Enquanto Deus não responder esta causa que eu tenho colocado diante dele, eu não quero. Aleluia. Então você vai observar que Paulo naquele momento ali, ele não cessou.
ele não sossegou. E Paulo ali orando pela igreja de Efésios. Por quê? Porque ele viu que ali naquele momento ali havia uma necessidade daquele povo de poder ele naquele momento se colocar de joelho perante aquela igreja. Porque nós podemos ver, ele deve ter observado, deve ter visto ali e veja a necessidade daquele povo e ele vai dizer: eu não posso ficar vendo e não tomar atitude nenhuma, mas por esta causa eu vou me colocar de joelho perante Glória a Deus, eu aleluia. sei que muitas das vezes é a obra dele, não é benefício para mim, é benefício para a obra dele. Aleluia. E ele vai agir, e ele vai responder a minha oração, porque ele sabe da necessidade da obra, ele sabe a necessidade da igreja, ele sabe do que a igreja precisa. Então, por ele saber a necessidade do que a igreja precisa, eu também tenho que fazer alguma coisa. E por esta causa eu me coloco de joelho. Amém. Por esta causa eu me ponho de joelho para que Deus possa suprir com as necessidades que a igreja precisa em Efésios. Aí ele agora vai se colocar de joelho. Então, Deus ele sabe da minha e da tua necessidade. Deus. Você vai observar que Jesus, muitas das vezes, quando fazia o milagre dele, aquele jovem ali à beira do caminho grita a ele, e quando ele chega perto, ele vê que o homem estava cego, mas ele pergunta: o que é que quer que eu te faça? Aleluia. Então nós podemos ver que Jesus via ali a necessidade daquele homem, mas ele queria ouvir da boca daquele homem o que é que ele precisava. Então, assim como Deus conhecia a necessidade da igreja de Efésios e Paulo se colocou de joelho ali perante dela, assim é Deus na minha e na tua vida. Mas muitas das vezes o que é que nós temos que fazer? Tomarmos atitude. Porque Paulo naquele momento ali não viu a necessidade e deixou e falou: não, Deus sabe a necessidade daquela igreja. Então Deus vai agir no momento certo e na hora certa. Então muitas das vezes na nossa vida é dessa forma. Deixa lá, Deus está cuidando do meu marido. Na hora certa, no momento certo, Deus vai resgatar. Na hora certa, no momento certo, Deus vai libertar. Mas é necessário nós se levantarmos como Paulo se levantou, mesmo Deus sabendo da necessidade. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Por esta causa eu sei que Deus sabe da necessidade que ele está precisando. Eu sei que Deus sabe que meu marido tem que ser liberto, tem que largar essa cachaça, tem que largar essa prostituição, essa droga. Mas eu tenho que me levantar e fazer como Paulo fez. Por esta causa, aleluia, eu me coloco de joelho. Aleluia. Então muitas das vezes a necessidade, Deus sabe de cada um. Deus sabe da necessidade muitas das vezes. Então tudo isso contribui para quê? Para a obra de Deus. Aleluia. Quando o homem se liberta da cachaça, para onde que ele vem? Para a obra de Deus reconhecer ninguém foi que fez esse milagre na vida dele. Deus. Porque eu acredito que um dia, e cada um de nós aqui estavam perdidos, mas hoje nós estamos aqui fazendo o que? Reconhecendo. Porque alguém muitas das vezes chegou e falou: eu vou me colocar de joelho perante a causa daquele menino, eu vou me colocar de joelho perante a causa daquele homem, perante a causa daquela mulher, porque eu sei que Deus vai libertar. Então nós podemos observar que sempre tem que ter atitude de uma pessoa para poder fazer algo, para poder que Deus venha agir. Mas Deus sabia que eu ia se converter, Deus sabia que eu ia se converter, sabia. Mas tinha que ter alguém de joelho, né? Quando se testemunha, a gente vê muitas das vezes aí as pessoas de joelho ali, orando pela vida de alguém. Deus muitas das vezes livra do acidente da morte, livra da bala perdida, livra da morte. E muitas das vezes nós contemplamos e vendo um milagre acontecer. Quantas mães aí, mesmo o seu filho andando errado, Deus dá livramento. Deus cega o inimigo, Deus não permite ceifar a vida, porque tem alguém de joelho orando. Aleluia. Então muitas das vezes, quantas pessoas muitas das vezes através da minha oração receberam o livramento de Deus, ainda que eles não reconheçam. Mas quando nós se colocamos de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo se colocou perante aquela igreja de Efésios, Deus ele acha a nosso favor. Muitas das vezes não chega no conhecimento da gente, muitas das vezes nossos olhos muitas das vezes não contemplam. Mas Deus às vezes ele livra a gente. Às vezes tem uma cilada armada para nós, mas muitas das vezes antes de nós sairmos de casa, falamos: Senhor, livra, Senhor. Serve o inimigo, que ele vinha até os olhos, mas não vinha se chegar até nós, vinha ter mão, mas não viemos ao papá, livra do acidente, para onde os teus olhos, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Às vezes o inimigo está armado uma cilada para nós passarmos numa estrada, ou num caminho, ou numa esquina, ele vai dizer aqui, todo dia ele passa aqui, mas Deus muitas vezes ele viu um anjo na nossa frente, e faz qualquer situação para ele. Aleluia, glória a Deus. Então muitas vezes por quê? Porque muitas vezes nós oramos, e quando nós oramos, nós colocamos diante de nosso Pai de Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo naquele momento, a causa da necessidade daquela igreja. É como eu falei, Deus sabe a minha de toda necessidade, mas muitas das vezes é necessário que Ele vá me perguntar e te perguntar: o que queres
que eu te faça? Aleluia. Mesmo ele sabendo, Senhor, mas meu marido, Senhor, mas meu filho, Senhor, mas minha esposa, mas meu irmão, mas minha irmã, mas meu pai, mas minha mãe, mas meu vizinho, mas minha vizinha, mas meu colega, mas meu amigo. Mas sim, o que tu quer que eu te faça? Aí o que é que nós temos que fazer? Se colocar de joelho perante esta causa. Assim como Paulo naquele momento. Aleluias. Então, quando nós colocamos de joelho perante qualquer causa diante de Deus, é como eu falei no início, nós não estamos se colocando diante do presidente, porque o presidente não vai ouvir a minha e a tua voz. Não vai se colocando diante do prefeito, porque o prefeito não vai ouvir a minha e a tua voz. Nós não vamos se colocar diante dos jogadores, porque o jogador não vai ouvir a minha e a tua voz, nem diante de algum músico, porque ele não vai ouvir a minha e a tua voz. Mas Jesus vai. Assim como Paulo naquele momento ali se colocou diante de Deus, naquele momento para orar ao Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele sabia. Vou orar a Deus aqui, e por esta causa eu me ponho de joelho, porque há uma necessidade naquela igreja, e Deus vai suprir. Então, é necessário muitas vezes nós se levantarmos por alguma causa na nossa vida, porque nós estamos no Evangelho, mas não estamos no Evangelho não. Nós temos que fazer algo por alguém. Muitas das vezes nós não podemos orar somente por nós. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Senhor, tu sabe da minha necessidade, tu sabe do que eu preciso, tu sabe que eu preciso disso, tu sabe que eu preciso daquilo. E muitas das vezes nós nem se levantamos, nem só colocamos nosso joelho no chão por causa de alguma causa diante de nós, mas diante. Porque nós não podemos ser muitas vezes um crente egoísta, só pensar somente em nós e na nossa casa. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos que orar por todo homem. Quando nós se colocamos de joelho perante uma causa de alguém que se encontra no hospital, Deus age. Muitas das vezes não chega até o meu teu conhecimento que alguém vai receber uma oração e Deus abriu as portas, e Deus curou, e Deus libertou, e Deus tirou da sala vermelha. Mas quando nós se colocamos de joelho perante qualquer causa, independente se pessoas é conhecida ou se não é conhecida, Deus ele age. Aleluia. Porque é necessário que todos tenham reconhecimento de que Deus pode operar o milagre. Então, quando Deus opera o milagre, as pessoas dizem graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Mas o nome de Deus que tem que ser glorificado. Aleluia. Você vai contribuir para que o nome de Deus seja glorificado, porque Paulo aqui contribuiu. Paulo aqui foi um canal para que aquela igreja recebesse, através da sua oração, pelaquela causa que tem que se colocar de joelho, para que Deus agisse a necessidade daquele povo. Mas teve que ter alguém que teve que se colocar de joelho. Olha Então, aí, Deus. eu não sei qual é a necessidade da igreja nesta noite. Não sei o que você está se colocando de joelho, ou o que você está pedindo, mas eu creio acreditar e crendo que o mesmo Deus ali que Paulo orou, e que nós sabemos que respondeu a oração de Paulo, é o mesmo Deus que nós encontramos aqui nesta noite. É o mesmo Deus que ouviu a oração de Paulo, é o mesmo Deus que ouve a minha e a tua oração. Agora cabe a você esperar o tempo certo e a hora certa, porque aquilo que Deus for fazer de imediato, Ele vai fazer de imediato. Mas aquilo que Deus vai fazer, que precisa passar por algumas situações na vida de alguém, Ele vai deixar passar na vida de alguém. Porque muitas das vezes, Deus ele não pensa e nem age como o homem age. Porque se dependesse de nós, toda a nossa família, nossa parentela estava na presença de Deus. Mas às vezes tem um coração ainda que precisa ser quebrantado, tem um coração ainda que precisa reconhecer, tem um coração ainda que precisa ser trabalhado, tem uma vida ainda que precisa ser liberta. Então o processo que Deus faz na vida do homem é um processo longo, para que haja e aconteça alguma coisa na vida dele, para que ele lá na frente fala, ou vai reconhecer na sua boca: se não fosse Deus, o que seria de mim? Então, acredito que para mim, para você estar aqui nesta noite, nós temos que passar por alguma situação verdade, para nós reconhecer e falar que não fosse Deus, o que seria de mim? Verdade. Se não fosse Deus, ninguém me conseguiria tirar de onde eu estava. Então, tudo tem que ser o que? Para a glória de Deus. Aleluia. O ser humano tem que reconhecer o que Deus pode fazer e não pode fazer na vida do homem. Então, tudo isso tem um procedimento, tudo isso muitas das vezes Deus permite a pessoa passar por uma circunstância, por uma situação diferente. Mas o que é que nós só podemos fazer? Se colocar de joelho perante esta causa e esperar que no momento certo, na hora certa, Deus vai agir ao meu teu favor. Não esquecendo e muitas das vezes sendo esperançoso que o mesmo Deus que ouviu a oração de Paulo é o mesmo Deus que ouviu a tua oração.
O mesmo Deus que ouviu a oração de Jesus pedindo: Senhor, eu não peço que o tire do mundo, mas eu peço que ele livre do mal. É o mesmo Deus que ouve a minha oração. É o mesmo Deus que lá em Moisés intercedeu pela vida daquele povo para dar vitória ao povo de Israel, ao povo dele ali, que ele tinha um cuidado, tirou com suas mãos fortes do povo do Egito, no meio do deserto, ouviu a oração de Moisés intercedendo ali. É o mesmo Deus que ouve Aleluia! a oração. Então, Glória a o Deus. segredo é perseverar na oração. O crente sem oração, muitas das vezes, ele tem que se fortalecer. Ele tem que, muitas das vezes, que dobrar o seu joelho, crendo e acreditando que Deus pode fazer um milagre impossível. Às vezes, muitas das vezes, nós se entristecemos, ou muitas das vezes, nós esfriamos, nós ficamos de cabisbaixo, falando: eu estou orando, mas não está acontecendo nada. Mas muitas das vezes, porque nossos olhos carnal não estão contemplando, mas nossos olhos espirituais, muitas das vezes, quando se abrem, nós vemos. Pedindo a Deus a sua bondade e misericórdia, né? A cada dia sobre a tua vida, que é por causa dela que nós nos encontramos aqui nesta noite, por causa dela nós não fomos consumidos. Então tudo isso é fruto de uma oração, pedindo a Deus a cada dia: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia até a tua vida, para que nós venhamos permanecer firme e forte na tua presença. Então, por todas as nossas causas diante do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar sempre orando, sempre intercedendo, sempre buscando a presença de Deus para a nossa vida, para que no dia, assim como Paulo orou pela vida e a necessidade de alguém, Deus também pode ouvir a minha tua oração. E quando nós nos colocamos de joelho perante qualquer causa, nós sabemos e temos a certeza e a convicção que no momento e a hora certa, Deus vai agir. Aleluia! E quando alguém precisa de nós para poder fazer uma oração, e que Deus naquele momento ali age através da oração, nós se regozijamos, falando: Deus usou, Deus curou, Deus libertou, Deus nos louvou. Então isso é fruto da oração. Para nós estarmos aqui, nós somos fruto de oração. Então nós não deixamos que esta corrente de oração se perca ou se pare, porque é necessidade de pessoas que nós precisamos se colocar de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa agir na necessidade de alguém, e que nós venhamos ser um canal de bênção para alguém através das orações. Amém? Até aqui me ajudou o Senhor. Maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.